Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática discreta com o professor Hugo Vitor. Na aula de hoje nós vamos falar de relação entre conjuntos, vamos falar de relação de equivalência e classe de equivalência. Seria o início do nosso capítulo 3, certo? Vocês vão encontrar esse conteúdo lá nas páginas 97 até a página 111, 112. 112 são os exercícios, se eu não me engano. Vocês vão encontrar o conteúdo nessas páginas, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai falar de relações entre conjuntos, vamos falar as propriedades que essas relações podem ter, vamos falar de relação de equivalência, quais são as propriedades que uma relação precisa ter para ser uma relação de equivalência. Vamos apresentar uma relação de congruência, uma relação nova, certo? Que é a relação vamos apresentar uma relação de equivalência, que é a relação de congruência módulo N. Então, isso aqui a gente vai ver toda a definição dela no conteúdo da aula de hoje e vamos encerrar falando um pouco sobre classe de equivalência. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, por favor, não compartilhem com mais ninguém, mesmo que seja aluno do IF. Lembrando também que eu estou gravando esta aula na minha residência, não estou em estúdio profissional, então podem ter alguns ruídos ao fundo, eu espero que isso não atrapalhe a aprendizagem de vocês. No mais, bons estudos e qualquer dúvida podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Vamos iniciar nossa aula. Vamos começar a aula de hoje falando da relação entre conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, o que seria a relação entre os conjuntos A e B? Nada mais é do que um conjunto de pares ordenados. Então, uma relação entre os conjuntos A e B, a gente vai denotar por A relacionado com B, onde esse R é a relação que a gente vai trabalhar. Isso aqui nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence a um primeiro conjunto, e o segundo elemento pertence a um segundo conjunto. Então, essa relação entre conjuntos ela vai estar contida no conjunto cartesiano, né? É A cartesiano B, e a gente vai pegar alguns elementos de A cartesiano B para montar a nossa relação. Um detalhe é que a gente pode criar também uma relação sobre um conjunto, que seria apenas a relação contida em A cartesiano A. Então, nós temos situações em que o meu conjunto, tanto para o primeiro elemento como para o segundo elemento, vai ser o mesmo. Quando isso acontece, nós dizemos que R é uma relação sobre o conjunto A. Certo? Bem, vamos fazer aqui alguns exemplos, sejam os conjuntos A e B, e sejam as relações R, S, T e U, tais que R, S e T está contido em A cartesiano B, então estou pegando três relações contidas em A cartesiano B, e U está contido em A ao quadrado. O que seria esse A ao quadrado aqui? Seria A cartesiano A, ok? Então, U é uma relação sobre A. Eu vou criar aqui alguns exemplos bem elementares de relações, só para ilustrar o que eu estava falando, mas o interessante é como eu posso representar essas relações. Eu posso representar a relação R, por exemplo, por um conjunto de pares ordenados apresentados por meio de conjunto mesmo, como chaves. Então, nós vamos ter 1 relacionado com 4, vou criar aqui uma relação maluca. O 2 relacionado com 6, o 3 relacionado com o 5. Pronto, que é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento desse par ordenado pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Nós podemos representar também as relações utilizando diagramas. Então, nós temos aqui um diagrama contendo os elementos do conjunto A, outro diagrama vai conter os elementos do conjunto B, 1, 2, 3, 4 são os elementos do conjunto A, 5, 6, 7 e 8 são os elementos do conjunto B. E eu vou criar uma relação aqui, onde eu tenho a representação dessa relação por meio de setas. Então, essa aqui seria uma relação S, por exemplo. Minha relação R está relacionada dessa forma. 2 se relaciona com 6, 2 se relaciona com 7, 3 se relaciona com 5, 3 se relaciona com o 8. Posso representar dessa forma também. Posso representar minha relação por meio de um plano cartesiano. Pontos é um plano cartesiano.
Então, eu indico os valores de um dos conjuntos em um dos eixos. 1, 2, 3 e 4. Represento o outro conjunto em outro eixo. Deixa eu colocar aqui mais abaixo para poder dar um certo espaço. Aqui. Acho que é suficiente. Assim eu posso dar uma cara melhor para o outro eixo. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7 e 8. E eu quero criar uma relação aqui de forma que nós tenhamos, vamos ver aqui, o 2 relacionado com o 5, o 2 relacionado com o 6, 2 relacionado com o 7, 2 relacionado com o 8. Quero 3 relacionado com o 7 e com o 8. O 1 vai relacionar só com o 6. E cada uma dessas relações eu vou marcar um ponto nesse plano. Cada um desses pontos vai representar um dos pares ordenados. Então, esses pares ordenados, indicados por um valor lá no conjunto A e um outro valor no conjunto B, eles representarão a minha relação, digamos aqui a relação T. Ok? E para finalizar, tem uma representação para a relação onde nós normalmente utilizamos essa representação se for uma relação sobre um conjunto, que no caso seria a relação U, onde eu posso indicar os elementos do conjunto em que a relação está inserida, né? No caso em que a relação está sobre, está aqui 1, 2, 3, 4. E nós podemos representar por meio de um grafo. Acho que essa aqui deve ser a representação mais diferente que vocês devem ter visto, que alguns de vocês devem ter visto. Então, bota aqui, por exemplo, 1 se relacionando com 2, o 2 se relacionando com 3, o 3 se relaciona com ele mesmo e o 4 se relaciona com ele mesmo. Então, nós poderíamos ter uma relação que ela é indicada por meio de um grafo, dessa forma, onde os elementos são dispostos na forma de pontos, que a gente pode chamar também de vértices, e a relação ela é indicada por meio de setas, ou então nós podemos chamar também de arcos direcionados. Repare que nós temos aí uma direção. Com isso a gente pode saber quem é o primeiro elemento e quem é o segundo elemento da nossa relação. Então, no caso, a seta que liga do 1 até o 2, nós temos lá na cauda o número 1, seria o primeiro elemento da relação, e o 2, que fica na cabeça do vetor orientado, ele seria o segundo elemento da relação. Então, outra forma de representar, a gente vai trabalhar mais com grafos ao final do nosso curso. Então, o grafo ele poderia ser utilizado em uma relação sobre um conjunto. Está aqui algumas formas de representar relações. Eu criei aqui relações bem triviais, só para a gente ter uma noção do que é que pode, de como é que se pode trabalhar relações e de como nós podemos representar essas relações. Ok? Pessoal, vamos fazer algumas observações com respeito à relação entre conjuntos. Primeira observação sobre relação inversa. Então, construindo uma relação, nós podemos construir a sua relação inversa. Se eu tenho uma relação R, que é de um conjunto A para um conjunto B, a sua inversa vai ser um conjunto também com a mesma quantidade de pares ordenados, porém os pares ordenados vão ser trocados. O primeiro elemento que era do conjunto A iria ser o segundo elemento, e o segundo elemento passa a ser o primeiro elemento. Então, uma relação inversa de uma relação R seria uma relação B, relação inversa R é menos 1 e A. Então, todos os pares ordenados que nós temos na relação R, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B,
Na relação inversa, nós vamos ter pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto B e o segundo elemento pertence ao conjunto A. A quantidade de pares ordenados é a mesma, a gente só vai ter essa troca. Tudo bem? Propriedades das relações. São 5 propriedades que é interessante a gente comentar. Se para todo x num conjunto, a nossa relação, aqui são propriedades de uma relação de um conjunto nele mesmo, né? Uma relação R sobre um conjunto. Se para todo x, esse x está relacionado com ele mesmo, a gente vai dizer que a relação é reflexiva. Se para todo x, esse x não está relacionado com ele mesmo, então a relação é antirreflexiva. Repare que essas duas primeiras propriedades precisam de que para todo x isso aconteça. Então, se nós tivermos alguns dos x em que ele se relaciona com ele mesmo, porém outros elementos não se relacionam com ele mesmo, então a relação não é nem reflexiva nem antirreflexiva. Então a relação ela pode ser reflexiva, ela pode ser antirreflexiva, não pode ser as duas juntas, mas pode ser nenhuma das duas, certo? É bom deixar isso claro. Na verdade, para ser as duas juntas, tem um caso muito particular, um contra-exemplozinho bem interessante, a gente pode comentar isso no nosso conto do MITS, certo? Vamos continuar. Terceira propriedade, se para todo... Deixa eu enumerar as propriedades, que aí fica melhor de vocês acompanharem. Propriedade 1, reflexiva. Propriedade 2, antirreflexiva. Propriedade 3, se para todo x e y a gente puder trocar, então x se relaciona com y e y se relaciona com x, então a nossa relação ela é uma relação simétrica. E se quando nós tivermos dois elementos x e y no conjunto, x se relacionar com y e y se relacionar com x, quer dizer que isso só vai acontecer se o x for igual a y, então R é uma relação antissimétrica. E finalmente nós temos a transitividade. Se para todo x, y, z pertencente a A, temos x relacionado com y e y relacionado com z, então nós vamos ter que, obrigatoriamente, que x se relaciona com z. Essa aqui é quando a relação é retransitiva, é a propriedade da transitividade. Ok? Gente, falar de relações assim, de uma forma mais teórica, ela pode ser um pouco mais complicado. Vamos ver alguns exemplos onde envolvem algumas relações que nós já conhecemos um pouco melhor no universo da matemática. Vamos verificar quais das propriedades das relações vão ser satisfeitas pela relação estritamente menor que sobre o conjunto dos números inteiros. Na forma como a gente trabalha na matemática, normalmente a gente já pega uma relação que a gente conhece e a gente trabalha a ver quais propriedades que ela vai satisfazer. No caso aqui é a relação estritamente menor que, a gente já sabe como é que ela funciona. Então a gente vai verificar se ela vai ser reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Vamos começar. Então a relação estritamente menor que será sobre, né? É interessante a gente deixar claro qual é o conjunto que a gente está trabalhando, é sobre os inteiros. Sobre os inteiros será reflexiva se para todo x pertencente aos inteiros tivermos, melhor fica assim, tivermos x menor que x. Bem, a gente não trabalhou a definição formal da relação de estritamente menor que. Vamos trabalhar com o que a gente já conhece dessa relação. Ela é uma relação comum para a gente já trabalha há muito tempo e a gente vai ter um momento no curso para trabalhar exatamente o formalismo dentro das operações nos inteiros. Por enquanto, vamos pelo que a gente já conhece. A gente não conhece nenhum número que ele seja menor do que ele mesmo, dentro do conjunto dos inteiros. Então, como não existe isso, né, na verdade a gente precisaria que servisse para todo número, então bastava um que não satisfizesse essa relação para a gente poder afirmar que a relação não é reflexiva. Então, como? Vamos pegar qualquer número. 4 pertence aos inteiros. E 4
menor que 4, não é menor que 4, logo, a relação estritamente menor que não é reflexiva. Então, para que ela seja reflexiva, ela tem que relacionar, cada elemento do conjunto dos inteiros tem que se relacionar com ele mesmo. Tem que servir para todos. Se eu consigo encontrar um elemento que não se relaciona com ele mesmo, então já está suficientemente mostrado que a relação não é reflexiva. Vamos verificar agora as outras propriedades. Eu vou precisar de mais uma tela, então eu vou preparar aqui. Agora vamos verificar as outras propriedades. A relação estritamente menor que sobre os inteiros será, vamos ver agora, antirreflexiva. Antirreflexiva se para todo x pertencente aos inteiros tivermos x não é menor do que x. Isso aqui tem que servir para todo. Mais uma vez a gente vai invocar o que nós conhecemos lá do símbolo de menor que, lá da relação de estritamente menor que. Então, realmente, todo número ele não vai ser menor do que ele mesmo. Isso é o que a gente já sabe, nós já temos essa noção. Então, como não existe x pertencente aos inteiros tal que x é menor que x, logo x não é menor do que x se verifica para todo x inteiro. Eu vou deixar claro aqui algumas informações. Primeiro, toda relação que toda propriedade que eu estou verificando, eu estou escrevendo a definição dessa propriedade. Não é obrigatório fazer isso. Isso aqui é uma estratégia para a gente fixar com a definição de cada uma delas. Tudo bem? Então você poderia omitir essa primeira parte da nossa escrita, simplesmente porque não precisa. Eu estou aqui simplesmente repetindo o que seria o significado da propriedade. Mas isso é uma estratégia que eu costumo adotar para a gente fixar esse significado. Então, quem tem dificuldade em memorizar propriedades, eu recomendo que você, sempre que for utilizar ela, você escreva para já ir fixando. Outra coisa interessante, eu estou simplesmente informando que não existe x inteiro, tal que x é menor do que x. É bom deixar claro que aqui falta muito formalismo matemático, coisa que a gente vai precisar de mais ferramentas, que a gente vai ver lá na frente, quando nós formos estudar a parte do conjunto dos números inteiros, mais propriedades que nós vamos estudar com relação ao conjunto dos inteiros. Então eu estou levando muito nesse primeiro momento que nós já conhecemos sobre a relação de menor que. Tudo bem? Vamos ver agora para outras propriedades também. A relação estritamente menor que sobre os inteiros será simétrica se para todo x e y pertencente aos inteiros tivermos x é menor que y, obrigatoriamente vai implicar em y menor do que x. Você conhece dois números tais que um é menor que o outro e, por consequência, o outro vai ser menor do que 1, eu acho que você não vai conseguir encontrar números inteiros que satisfaçam essa situação. Então, nesse primeiro momento, mais uma vez, eu escrevi a definição do que seria uma relação simétrica e agora a gente vai verificar, pelo que nós já conhecemos, que a relação de menor que ela não é simétrica. Como
Não existe. Ou então a gente pode pegar, como a gente tem que ter essa ideia servindo para todos inteiros, nós podemos fazer a mesma situação como nós fizemos com a outra propriedade, a reflexiva, onde a gente apresenta simplesmente um caso, que é o que nós chamamos de contra-exemplo. Então, como contra-exemplo, tomemos. Não tem que servir para todo par? Eu vou pegar um par qualquer. 0 menor do que 3 e 3 não é menor do que 0. Logo, a relação estritamente menor que, logo, essa relação não é simétrica. Como terminou aqui o espaço, eu vou precisar de outra tela para verificar se a relação é antissimétrica e se ela vai ser transitiva. Tudo bem? Quem quiser copiar, pausa o vídeo e vamos para a próxima tela. Nós vemos agora como é que a gente faz para provar que uma certa propriedade de relações ela é válida em uma determinada relação. Na verdade, a gente viu uma noção porque a gente precisaria usar as definições formais daquela relação. Então eu estou guardando as definições formais daquela relação de estritamente menor que para uma situação futura. Eu vou apresentar agora então uma relação nova, já para a gente, onde a gente vai poder aplicar realmente a definição dessa relação, sem poder se basear em vícios de já conhecer a relação anteriormente. Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês um conceito de relação de equivalência. Dentre as relações, existem as relações de equivalência. O que é uma relação de equivalência? Seja R uma relação em um conjunto A, uma relação sobre um conjunto A. Dizemos que R é uma relação de equivalência, relação de equivalência. Se essa relação satisfizer 3 daquelas propriedades, ela vai ser uma relação de equivalência se ela for reflexiva, se essa relação for simétrica e se essa relação for transitiva. Então, daquelas propriedades de relações que eu mostrei para vocês, qualquer relação que seja reflexiva, simétrica e transitiva, ela vai ser uma relação de equivalência, certo? Um dos exemplos que a gente vai trabalhar vai ser dado dessa definição de uma nova relação que eu vou trazer para vocês. Seja n um inteiro positivo, dizemos que os inteiros x e y são congruentes módulo n e escrevemos como x é congruente a y módulo n. A gente abrevia o módulo, né? Escreve mod n, se o n dividir x menos y. Então, essa é uma outra relação que eu estou trazendo, certo? Uma relação sobre os inteiros. É a relação de congruência módulo n. Vamos verificar como é que funciona essa relação de congruência módulo n, vendo alguns exemplos agora. Nessa relação x congruente a y módulo n, nós temos alguns exemplos que a gente pode entender melhor como é que ela funciona. Tipo, 12 é congruente a 37 mod 15. Mod 5. Por quê? Pois, como é que eu faço para verificar se um número realmente é congruente a outro com um determinado módulo? Você vai verificar se o 5 divide 12 menos 37. Quanto é 12 menos 37? No caso, 12 menos 37 seria
25. Então, como 5 divide 25, então realmente o 12 é congruente a 37. Nós podemos testar, por exemplo, nós podemos verificar que o 10 é congruente a 43 mod 3. Por que eles são congruentes? Pois eu vou testar se o 3 divide 10, aqui dá menos 25 no caso, né? 10 menos 43. Então, 3 realmente divide 10 menos 43, vai dar menos 33, divide sim. Quando é que não vai ser congruente? Quando a subtração não for número divisível, pelo que for o módulo que a gente está analisando. Por exemplo, se a gente tivesse 40, será que 40 é congruente a 21 mod 7? Eu acho que não. Eu acho que não. Por que que não? Pois 7 não divide 40 menos 21. 40 menos 21 daria 29, não é isso? 19. 7 não divide 19. Então, 40 não é congruente a 21 mod 7. Vamos ver aqui um exemplo particular que vai nos dar uma noção um pouquinho melhor com relação a essa operação de congruência. Repare que eu estou trazendo uma relação, uma relação de congruência mod n entre números inteiros, e ela é uma relação nova para a gente, diferente das outras relações que eu tinha apresentado, que eram relações que a gente já conhecia dentro dos inteiros. A estritamente menor que, outras relações que a gente poderia trabalhar, seria a relação de inclusão, de conjunto, são todas relações conhecidas. Aqui eu estou tentando trazer uma relação nova, que a gente realmente vai ter que se habituar com ela para fazer a verificação das propriedades. Vamos ver se como é que ela se comporta em algum caso particular, para dar uma maturidade maior com relação a essa relação dentro dos inteiros. Vamos fazer aqui um exemplo para observar melhor como funciona essa congruência módulo n. Vamos ver, por exemplo, congruências módulo 2. 3 é congruente a 7 módulo 2? Eu acho que sim. Se a gente subtrair, já que módulo 2 é fácil de verificar. Eu quero ver se 2 divide a subtração entre os dois números, que a gente está testando se é congruente. Se a subtração for par, 2 vai dividir. Quando é que a subtração entre dois números vai ser par? Se esses dois números são ímpares, você vai ver que ímpar menos ímpar vai dar par. Então, 3 é congruente a 7. No caso, 5 é congruente a 11. Também em módulo 2. É importante deixar claro qual módulo que a gente está trabalhando. Também, se a gente tiver dois números pares, eles vão ser congruentes entre si. Então, 6 é congruente a 14. Módulo 2. O 4 é congruente a menos 20. Módulo 2. Aqui são fáceis de verificar. Já que a subtração, e o módulo 2 é tranquilo de verificar, 7, 3, se eu subtrair 3 menos 7, a subtração aqui vai dar menos 4, é divisível por 2. Eu estou fazendo essa verificação, estou escrevendo, mas eu consigo fazer essa verificação de cabeça. Tentem fazer essa verificação de cabeça, se é realmente congruente ou não. 5 menos 11 vai ser congruente módulo 2? Olha, 5 menos 11 dá igual a menos 6. Menos 6 é par, então menos 6 é divisível por 2. Eu tenho que verificar se a subtração é divisível pelo meu número que eu estou aqui no mod, módulo 2. No caso 6 e 14, 6 menos 14, isso aqui vai dar menos 8 também, é divisível por 2. E finalmente 4 menos menos 20, isso aqui vai dar 24, também é par, também é divisível por 2. Então, dois números ímpares, eles serão congruentes módulo 2. Dois números pares, eles também serão congruentes entre si, módulo 2. Quando é que não vão ser congruentes módulo 2? Se for um par e um ímpar, por exemplo. 3 não é congruente a 10, módulo 2.
O 41 não é congruente a 4 modo 2. Por quê? Porque para eles serem congruentes, não é congruente. Deixa cortar aqui, não é congruente. Para eles serem congruentes, a subtração tem que ser divisível por 2. Então, 3 menos 10, isso aqui vai dar menos 7. Menos 7 não é divisível por 2. 41 menos 4, isso aqui vai dar 37. Também não é divisível por 2. Então, os pares vão ser congruentes entre si, módulo 2. Os ímpares vão ser congruentes entre si, módulo 2. Então, a gente pode observar que no módulo 2, para n igual a 2, né, no caso, a gente vai ter que dois números vão ser congruentes, módulo 2, se possuem a mesma paridade. O que seria paridade? Ou é par ou é ímpar. Se ambos forem pares, ou se ambos forem ímpares, paridade. Então, eles serão congruentes entre si, mod 2. Se for um par com um ímpar, ou então um ímpar com um par, eles não serão congruentes, mod 2. Eu recomendo que vocês façam um exemplo parecido com esse, com o mod 3. Vejam quando é que os números vão ser congruentes mod 3. A gente pode comentar isso no nosso encontro do MITS, certo? A gente cria uma imagem melhor do que seria essa relação de congruência mod n, certo? Façam um exemplo parecido com esse com relação a mod 3. Quando é que números serão congruentes mod 3? Vocês vão testando, vejam aí alguns números aleatoriamente e a gente vai comentar mais no nosso encontro do MITS, certo? Me lembrem, por favor. Sempre esqueço dessas coisinhas. Me lembrem, certo? O teorema que nós vamos provar agora é o seguinte: a relação de congruência módulo n, ela é uma relação de equivalência no conjunto dos números inteiros. Como nós vamos provar isso? Para provar que uma relação é uma relação de equivalência, a gente tem que provar 3 daquelas propriedades. A gente tem que provar que a relação de congruência módulo n, ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Essa demonstração tem no nosso livro, certo? Lá na página 106. Então está feita com bastante detalhe lá na página 106. Eu vou aqui fazer de uma forma um pouco mais objetiva do que como tem no livro, certo? O livro usa aquela estratégia, escrever a primeira e a última linha e depois fazer os conceitos se encontrarem usando as definições e teoremas que a gente já conhece. Eu vou tentar seguir um raciocínio um pouco mais linear, vamos ver se a gente consegue acompanhar, certo? Vamos lá, para provar as 3. Primeiro, vamos provar que a congruência mod n é reflexiva. Repare que eu estou orientando o leitor para o que eu estou provando em cada passo, certo? Seja um x inteiro qualquer, temos que x é congruente a x mod n. Por que que é? Eu já estou afirmando lá o que é. Porque eu já tinha verificado antes, e eu vou só argumentar, pois n vai dividir x menos x. Significa, vamos ver aqui, vou fazer de outra forma, pois x menos x é igual a 0 e n divide 0. Pronto, qualquer que seja o n, detalhe, o n aqui é fixo, certo? Ele não é variável. Então, escolha um n qualquer, a gente está provando a relação de congruência mod n, esse n fixo. Então, para um x qualquer, ele vai ser, a relação de congruência mod n vai ser reflexiva se x for congruente a x. Ora, x menos x é 0 e n divide 0. Se n divide 0 e x menos x é 0, então x é congruente a x mod n. Ficou fácil de entender isso ou não? Repare que eu já tinha verificado antes, na minha escrita eu já afirmo que vai ser e mostro por que vai ser congruente. Já mostro, já apresento, eu já escrevo que x é congruente a x mod n e depois eu mostro por quê. Fica confuso fazer dessa forma? Vamos ver se nos outros eu mostro com uma outra sequência, certo? Vamos para a próxima propriedade.
Mostraremos agora que a relação de congruência mod n ela é simétrica. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar um par de valores inteiros, x e y, supondo que eles sejam congruentes. Vamos ver que a simetria vai acontecer nesse caso. Então, sejam x e y pertencentes aos inteiros e suponhamos que x seja congruente a y mod n. Bem, se eu for simplesmente desenvolvendo os conceitos, né, qual seria o conceito, a definição de congruência? Então, n divide x menos y. Aqui eu vou desenvolver ainda mais o conceito de divisibilidade. Então, e com isso, x menos y é igual a n vezes k para um certo k, para um certo k pertencente aos inteiros. Então, se x menos y é igual a n vezes k, temos então que y menos x vai ser n vezes menos k. Se eu troco a ordem dos camaradas, né, se for, ao invés de ser x menos y fosse y menos x, a gente vai ter a constante com sinal oposto. Então, temos então que y menos x vai ser igual a n vezes menos k. Então, existe um camarada inteiro, né, menos k também é inteiro, com menos k também pertencente aos inteiros. Então, vai existir esse inteiro, tal que n vezes esse inteiro vai ser igual a y menos x, e, portanto, n também divide y menos x. Portanto, n divide y menos x. Se n divide y menos x, podemos concluir, então, que y é congruente a x módulo n. E podemos concluir que y é congruente a x módulo n. Aqui a congruência módulo n se mostrou ser simétrica. Eu peguei um par de números inteiros que são congruentes entre si, x congruente a y, e se x for congruente a y, então obrigatoriamente y também vai ser congruente a x. Isso aqui é a nossa propriedade da simetria. Vamos agora provar a transitividade. Mostraremos agora que a relação de congruência módulo n nos inteiros ela é transitiva. Lembra o que significa transitividade? Transitividade é que se eu tenho x congruente a y módulo n e y congruente a z módulo n, então x vai ser congruente a z módulo n. Então eu vou escrever aqui, na verdade eu já tinha escrito, vou só colocar aqui essa fala. Eu vou pegar três valores inteiros, x, y, z, e eu vou supor que x é congruente a y módulo n e y é congruente a z módulo n. A gente vai partir daqui por meio das definições de congruência até chegar no que a gente precisa. Vamos lá. Eu tenho que chegar, se você achar melhor, né, escrever a última linha, eu tenho que chegar aqui, x é congruente a z módulo n. É sempre bom ter em mente aonde eu quero chegar. Então, a estratégia do livro, e você ter em mente esse final, né, escrever a última linha, exatamente para você já estar olhando e saber como que você vai desenvolver toda a sua demonstração até chegar naquele resultado. Vamos lá, pela definição de módulo. Com isso temos que x menos y, n divide x menos y, n divide x menos y, e n divide y menos z. Usando a definição de divisibilidade, nós vamos ter o seguinte, ainda temos
que x menos y é igual a n vezes um certo k1 e y menos z é igual a um certo n vezes k2 com k1 e k2 pertencente ao conjunto dos números inteiros. Olha só, eu vou reescrever o que eu já escrevi aqui uma forma diferente. Acho que o visual vai ajudar a gente nesse momento. Deixa eu apagar aqui a segunda parte. Vou escrever aqui embaixo. Y menos z é igual a n vezes k2. Com k1, k2 pertencente aos inteiros. O que é que eu vou fazer? O que é que acontece se eu resolver esse sisteminha aqui? Resolver esse sistema, na verdade, eu quero fazer pelo método da adição. Eu vou somar essas duas equações uma com a outra. Então, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter no primeiro membro o y cancelando com menos y. Eu vou ter que x menos z é igual a n vezes k1 mais n vezes k2. Eu posso colocar esse n em evidência. Fica x menos z é igual a n que multiplica k1 mais k2. Olha, se k1 é inteiro, k2 é inteiro, a soma k1 e k2 também é inteira. Então, nós podemos ver que existe um certo inteiro. Eu vou chamar esse inteiro aqui de k, certo? Seja k1 mais k2, k. Então, como existe um inteiro k? Como existe k, esse k ele é igual a k1 mais k2, ele é inteiro, tal que x menos z é igual a n vezes k, então n divide x menos z. Se n divide x menos z, temos com isso, concluímos então que x é congruente a z módulo n. Tá aqui onde a gente queria chegar. Então, é uma estratégia bacana você usar do visual, certo? Para fazer a sua demonstração, como eu fiz aqui. A soma dessas duas equações acaba dando exatamente o que a gente precisa. Tenham em mente aonde você quer chegar, certo? Se vocês não estão lembrados das propriedades, tanto a transitividade, como a reflexibilidade, como a simetria, dê uma olhadinha para você ver quando é que uma relação é reflexiva, quando é que uma relação é simétrica, quando é que uma relação é transitiva. Certo? Dá uma revisadazinha lá na parte do vídeo que a gente fala sobre isso. Vamos agora para a próxima parte da aula de hoje. O conceito de classe de equivalência. Se já é uma relação de equivalência, então para a relação de equivalência sobre um conjunto A e seja um elemento desse conjunto A. Vamos chamar de classe de equivalência, deixa eu completando aqui, classe de equivalência. E denotamos por A com esse colchete, certo? O conjunto de todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o elemento A por R. Aqui é o elemento A por R. Ou seja, dentro de uma relação de equivalência, eu vou pegar um conjunto de todos os elementos que se relacionam com um certo cara. E vou dizer que ali nós temos a classe de equivalência daquele cara. O que seria isso? A classe de equivalência de um elemento A, ela vai ser igual a um conjunto de todos os elementos X pertencentes ao conjunto A, tal que X se relaciona com esse A. Então, quem se relacionar com esse elemento A, ele vai fazer parte da classe de equivalência desse elemento A, certo? Nós vamos ver algumas propriedades, algumas proporções, alguns teoremas envolvendo classe de equivalência, mas antes disso, deixa eu pegar um exercíciozinho para a gente ter uma noção melhor de como funciona essa classe de equivalência, certo? Um exercício simples que fala um pouco sobre classe de equivalência é o exercício 15.7, que esse eu vou pedir para vocês tentarem resolver, certo? Eu vou fazer o item A com vocês. O que é que diz o exercício 15.7?
Para cada relação de equivalência, ache a classe de equivalência pedida. Então, nós temos as relações de equivalência R e eu quero achar a classe de equivalência do número 1. Faltou aqui o tracinho, pronto, está aqui. A classe de equivalência do 1. Quem vai ser a classe de equivalência do 1? A classe de equivalência do 1 é um conjunto. A classe de equivalência do 1 é um conjunto. E esse conjunto vai ter todos os elementos que se relacionam com o número 1. Olha para a sua relação R, quais são os elementos que se relacionam com o número 1. O 1 se relaciona com 1, então 1 entra nesse conjunto. O 2 se relaciona com 1, então o 2 entra nesse conjunto. Repare que não tem mais nenhum outro elemento que se relaciona com 1. Então a nossa classe de equivalência do número 1 seria essa. Repare que aqui a gente pode falar também quem é a classe de equivalência do 3 e do número 4. A classe de equivalência do número 3 é apenas o número 3. E a classe de equivalência do número 4 é a letra B. Dá o mesmo conjunto, é a mesma relação sobre o mesmo conjunto e pergunta quem é a classe de equivalência do número 4. Também vai ser apenas o 4. Repare que o 4 só se relaciona com 4. O 3 só se relaciona com 3. Então, a nossa classe de equivalência seriam essas aqui. As classes de equivalência desse conjunto. Só tem essas classes de equivalência. Uma das propriedades fala que se tiver algum outro elemento dentro de uma classe de equivalência, a classe de equivalência desse outro número é igual à classe de equivalência da outra que está igual. Então, a classe de equivalência do número 2 é a mesma classe de equivalência do número 1. São duas classes iguais. O que é a classe de equivalência? É um conjunto que contém todos os elementos que se relacionam com eles. Então, a classe de equivalência do 1 é o conjunto que vai ter o elemento 1 e 2. Dois elementos. Quem é a classe de equivalência do número 2? É um conjunto que vai ter 1 e o 2. Então, as duas classes de equivalência são iguais. Certo? Eu vou botar essas propriedades que tem no nosso capítulo e a gente vai fazer uma conclusão para esse conteúdo. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS, certo? Para concluirmos a aula de hoje, tem algumas propriedades, algumas proposições que o livro traz com relação à classe de equivalência. Então, a partir da página 109, 110, 111, isso. Então, na páginas 108 começa a parte de relação de equivalência. Até a 112. Você vai encontrar essas proposições. Proposição 15.9, 15.10, 15.11, 15.12 e, finalmente, corolário 15.3. Eu não vou demonstrar essas proposições, porque elas já estão demonstradas no livro, sem nenhuma complicação, é bem simples de entender, certo? Mas, por ser um conteúdo novo, pode vir alguma complicaçãozinha, mas, no geral, tudo que a gente precisa é o corolário, onde ele nos diz que uma relação de equivalência seja R uma relação de equivalência em um conjunto, as classes de equivalência de R são subconjuntos disjuntos de A, não vazios disjuntos 2 a 2, cuja união é A. Esse corolário vai nos dar uma motivação para a matéria da nossa próxima aula, que quando nós formos falar de partição de um conjunto. Então, quando a gente for falar de partição, eu vou precisar muito que vocês tenham essa ideia do que é uma relação de equivalência como sendo subconjuntos disjuntos de A, cuja união vai ser A, certo? Disjuntos 2 a 2. Tendo isso, a gente vai estudar muito bem no conteúdo da próxima aula. Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Até mais, pessoal. Nos vemos lá no nosso encontro do MITS. Qualquer dúvida, vocês podem levar lá para o nosso encontro.